Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 1, como ponto de partida para essa nossa reflexão, eu quero ler apenas o versículo número 16. Assim nos diz a palavra do Senhor: por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Quantos podem dizer amém? Meus amados irmãos, como considerações iniciais, nós queremos dizer que o livro das Lamentações foi composto pelo profeta Jeremias, quando a nação de Judá, e poderíamos dizer ainda mais especificamente a cidade de Jerusalém, teve uma das experiências mais tristes, mais traumáticas, mais desoladoras da sua história. Jerusalém, nos diz a Bíblia, havia se distanciado do Senhor. E é claro, por se distanciar do Senhor, consequentemente, Jerusalém havia entrado no caminho do pecado, no caminho do erro, no caminho da transgressão. Um texto que nos descreve muito bem, que retrata perfeitamente a condição espiritual de Jerusalém naqueles dias, é o texto do segundo livro das Crônicas, no capítulo 36 e o versículo de número 14. Lá está escrito o seguinte: também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Observe, neste único versículo está retratada de forma perfeita a condição espiritual de Jerusalém nos tempos da sua desolação, ou nos tempos imediatamente anteriores à sua desolação. Esse versículo que nós acabamos de citar fala de transgressões. Os judeus haviam transgredido contra o Senhor, ou seja, haviam extrapolado os limites espirituais e morais estabelecidos por Deus na sua palavra. A Bíblia também nos fala nesse versículo de abominações, ou seja, os judeus haviam escalado de tal maneira na transgressão que agora já estavam andando no perigoso terreno das abominações, ou seja, dos pecados detestáveis diante de Deus. E esse versículo também nos fala de contaminações, ou seja, de profanações. De maneira que o quadro espiritual de Israel, ou de Jerusalém, não podia ser pior do que o que era. E vale salientar também, queridos irmãos, que eles, os judeus dos tempos anteriores ao exílio, não apenas caíram nessas transgressões somente uma vez, e não caíram nessas transgressões apenas por um pouco de tempo. A Bíblia nos diz que eles passaram a viver no pecado, passaram a viver no erro, e isso por muitos anos, por décadas e até por séculos. De maneira que eles estavam transgredindo, eles estavam abominando, eles estavam profanando, e isso de maneira persistente. Os irmãos estão acompanhando, digam amém. E aí, irmãos, o Senhor, o nosso Deus, por sua vez, mesmo diante desse quadro, sendo Ele um Deus longânimo e um Deus misericordioso, Ele não puniu o seu povo imediatamente. E o que foi que Deus fez diante desse quadro caótico? Ele usou os seus profetas para advertirem os moradores de Jerusalém acerca do caminho perigoso que eles estavam trilhando. Eles, os judeus, deveriam se arrepender, deveriam voltar atrás, mas ao invés disso, nos diz a Bíblia que eles desprezaram a voz do Senhor, que eles não lhe deram ouvidos. Está escrito no segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, versículos 15 a seguir o seguinte: e o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Observe, meus amados irmãos, eles estavam pecando, eles estavam transgredindo, eles estavam abominando, e diante disso, Deus se compadeceu deles, teve misericórdia deles,
queria que eles voltassem atrás, se arrependessem, porque Deus sabia o que haveria de fazer caso eles persistissem no pecado, caso eles persistissem na transgressão. Mas foi em vão, porque apesar de mandar os seus mensageiros, os seus profetas, nos diz a Bíblia que eles zombaram dos seus mensageiros, dos mensageiros de Deus. Mas não apenas isso, eles desprezaram as suas palavras, e ainda mais, eles escarneceram dos seus profetas. Foi aí então, queridos, que diante da zombaria, diante do desprezo, diante do escárnio, que o Senhor cessou de manifestar a sua bondade e a sua misericórdia. E por um pouco de tempo, porque a paciência de Deus se esgotou, Ele manifestou o seu juízo e a sua punição. Está escrito no segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, versículos 16 e 17, o seguinte: que eles zombaram, desprezaram e escarneceram dos profetas de Deus, até que, eles fizeram isso até que, porque a zombaria, o escárnio, a transgressão tem um limite. Dá para dizer amém por isso, irmãos? E tem um momento em que o nosso Deus, aliás, o Deus que está presente aqui no Templo Central, o Deus que está entronizado no nosso meio na noite deste dia. Quantos aqui vieram adorar a Ele, estão sentindo a presença dEle? Você pode levantar a mão e dar uma glória bem bonita para Ele, irmãos? Tem um momento em que esse Deus diz basta. A Bíblia nos diz que eles fizeram o que fizeram até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Eles atingiram a triste condição de irremediáveis. Para eles, pelo menos naquele momento, não tinha mais remédio. Porque fez subir. E aí como foi que Deus puniu o seu povo? Como foi que Deus derramou o juízo sobre o seu povo? Sobre a cidade de Jerusalém. Fez subir contra ele o rei dos caldeus, dos babilônios, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário. E não teve piedade dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos doentes. A todos, diz a Bíblia, todos. Foi um juízo generalizado. Os deu na sua mão, na mão do rei da Babilônia. Foi muito grande a desolação, e o texto segue dizendo: o templo do Senhor foi saqueado e incendiado, as casas foram derrubadas, os palácios foram demolidos, os muros foram derrubados, as portas foram incendiadas. Grande foi a mortandade, a desolação e a destruição em toda a cidade de Jerusalém. E o que queremos afirmar nesta noite é que o que aconteceu a Jerusalém naqueles tempos é exatamente a mesma coisa que acontece a todos os que se afastam do Senhor, a todos os que vivem no erro e na transgressão, a semelhança de Jerusalém daquele tempo. E dentre as muitas consequências sofridas por quem se afasta de Deus, a semelhança de Jerusalém, eu gostaria de destacar apenas 3, são muitas, mas eu gostaria de destacar apenas 3 que estão listadas em Lamentações no capítulo 1, o capítulo em que nós lemos no início. E a primeira consequência daqueles que se afastam do Senhor, daqueles que vivem no erro, no pecado, na transgressão, em primeiro lugar, é que eles passam a viver sob uma escravidão. Está escrito em Lamentações capítulo 1, versículo 1 seguinte: a cidade que era antes cheia de gente, agora está deserta, estava solitária, estava sozinha. Porque é assim a vida daqueles que vivem longe do Senhor, ainda que estejam rodeados de uma multidão, eles estão sozinhos. Porque uma multidão não consegue preencher a lacuna que está dentro do ser humano. Essa lacuna é do tamanho de Deus e, portanto, somente Deus pode preenchê-la. Ela estava agora solitária. Antes era grande. O texto continua dizendo: era grande entre as nações, agora está sozinha como uma viúva. E o versículo encerra dizendo: antes ela era a rainha de toda a terra, mas agora é escrava, escrava. De maneira que, por ter se afastado do Senhor e persistido no erro e na transgressão, ela passou da condição de rainha para escrava. Ela passou da condição de livre para prisioneira. Ela passou da condição de honra para uma posição de vergonha, de desprezo
e de desonra. Assim, é todo aquele que está distante do Senhor. Os que estão distantes do Senhor estão escravizados. E escravizados por quem? Estão escravizados pelo pecado. Estão subjugados pelo pecado. Isso está muito claro em João capítulo 8, versículo 34, palavras do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos diz o seguinte: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo descrevendo, observe, eu estou dizendo que aqueles que se afastam do Senhor e vivem no erro, no pecado, são escravos, estão na condição de escravidão, à semelhança de Jerusalém. E um exemplo que eu cito é justamente do apóstolo Paulo antes da conversão. Paulo, descrevendo a agonia que havia no seu ser, quando era apenas um religioso, tentando salvar a si mesmo com seus próprios esforços e autodisciplina. Isso é impossível. Está cheio de pessoas assim no mundo, tentando salvar a si próprio com seus próprios esforços, com sua autodisciplina. Apesar de Paulo ter a consciência de que seu estilo de vida, antes da conversão, mesmo sendo um religioso, era um estilo de vida condenável. Ele tinha essa consciência de que as suas práticas eram pecaminosas. E ele tinha consciência de que receberia a morte como recompensa. Ainda assim, ele simplesmente não conseguia se libertar. Ele não conseguia abandonar as suas práticas. E ele tinha consciência disso. Por isso havia uma agonia no seu ser. Havia uma agonia na sua alma. E ele descreve essa agonia em Romanos capítulo 7, versículos 15 a seguir, quando ele diz o seguinte: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei, disse Paulo, que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E olha a agonia, olha o dilema, olha o conflito que havia dentro dele. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele estava escravizado pelo pecado. E apesar de saber que aquela escravidão tornava a sua vida uma agonia, porque é agonizante, meu querido amigo, que ainda não teve uma experiência de salvação junto a Cristo, ou você que já serviu a Deus, que conhece bem a verdade e a palavra de Deus, e está afastado dos caminhos do Senhor, você sabe que a sua vida deixou de ser vida e passou a ser uma agonia, por causa da escravidão que o pecado impõe à sua alma, ao seu ser. E você tem a exata consciência de que se permanecer assim, o destino vai ser a morte, vai ser a punição eterna, a perdição eterna, e ainda assim você não consegue se libertar. Ainda assim você não consegue se livrar disso. Ele era escravo do pecado, e essa escravidão tornava a sua vida uma agonia. Iria terminar com a sua destruição, mas ainda assim não conseguia se libertar. Jerusalém havia se tornado uma escrava. Está escrito em Lamentações 1:3, em uma outra versão. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Não há descanso, não há paz, não há repouso na alma daquele que ainda não foi perdoado por Jesus de Nazaré. É uma agonia. Por quê? Porque a consciência que está dentro dele e dentro dela os acusa de dia e de noite. E por mais que tome anestésicos do pecado, quem sabe ao final do dia, quando vai deitar a cabeça no travesseiro, a consciência lembra a ele que ele não está bem, que ela não está bem, e que se Jesus voltar, não vai subir. E que se partir para a eternidade, não se encontrará com o Senhor Jesus. Todos os que a perseguiram, a capturaram em meio ao seu desespero. Veja, falta de repouso, de paz, de tranquilidade e desespero na alma. Quem vive longe do Senhor está na mesmíssima condição, na condição de uma escravidão agonizante. Os irmãos podem dizer amém por isso? Amém. Essa é a primeira consequência daqueles que vivem longe do Senhor.
Segunda consequência é que, por se afastar do Senhor, por estar longe do Senhor, Jerusalém se tornou inconsequente. Por quê? Porque ela estava encantada, envolvida, iludida, cegada pelos efeitos do pecado. E aí, quanto mais ela se envolveu com o pecado, mais ela pecava. E na medida em que ela pecava, ela não media as consequências do seu erro, não media as consequências dos seus atos, não media as consequências do seu pecado. Está escrito em Lamentações, capítulo 1, versículo 9, o seguinte: com sua impureza contaminou as vestes e não pensou nas consequências. Agora, ela está caída no chão e não há quem a levante. E caída no chão, ela dá um grito dizendo o seguinte: Senhor, vê a minha aflição. E ela disse outra coisa: Senhor, o inimigo triunfou. Quando as consequências chegaram, Jerusalém se deu conta de que o pecado não vale a pena, de que a desobediência não compensa, de que dar vazão à carnalidade e aos desejos mais ardentes da sua natureza podem até trazer por um pouco de tempo alguma medida de prazer, mas trarão na verdade dores, vergonhas, sequelas que poderão se estender por toda a vida. As consequências sempre virão, e porque não mediu as suas consequências, Jerusalém pecou grandemente contra Deus, e quando as consequências chegaram, ela agonizou. Ela estava, à luz do versículo 9 que nós acabamos de ler, envergonhada, caída no chão, desamparada, aflita e derrotada. Isso porque as consequências chegaram. E como ela se tornou inconsequente, quando as consequências chegaram, ela percebeu que não valeu a pena. Porque o pecado nunca vale a pena. Você pode dizer amém por isso, irmãos? E eu não tenho dúvida de que eu estou falando para vidas que, por terem entrado no pecado, estão vivenciando agora as consequências do seu erro, as consequências do seu pecado. E você não veio aqui por uma coincidência, por um acaso. Você veio aqui porque o Espírito Santo tem falado ao seu coração por esses dias e tem mostrado a você que não vale a pena você continuar como está. Não vale a pena você continuar com o estilo de vida que você tem adotado. Não vale a pena você continuar com essas práticas que você tem praticado diante de Deus. Algo semelhante aconteceu com o filho pródigo, um exemplo de inconsequência. Porque devido à sua escolha, devido às suas atitudes, devido ao que ele fez, todos nós sabemos o que aconteceu a ele. Ele terminou sozinho, empobrecido, envergonhado, enlameado, desiludido, desesperançado da vida. Isso porque Jerusalém havia se afastado do Senhor, e todos que se afastam do Senhor terminam praticando coisas que, quando as consequências chegam, eles percebem e se dão conta que não valeu a pena. Mas em terceiro e último lugar, eu quero enfatizar algo que aconteceu a Jerusalém, porque Jerusalém se afastou do Senhor e porque ela entrou no caminho da transgressão, do erro, do pecado diante de Deus. Eu gostaria que vocês, por favor, repetissem esse último tópico comigo. Digam comigo o mais alto que puderem. Digam assim: Jerusalém perdeu o Consolador. Ele perdeu o Consolador. Quando entrou no caminho do erro, Jerusalém mergulhou num mar de angústia. Experimentou uma tristeza profunda e persistente. Um desespero na alma. Está escrito em Lamentações 1,16, que foi o texto que nós lemos a princípio. Por essas coisas choro eu. Olha a angústia, olha a tristeza. Porque o pecado causa separação entre o homem e Deus. E aí a angústia bate à porta, a tristeza. Por essas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas. Porque se afastou de mim, olha aí, se afastou de mim o Consolador, que deveria restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados porque prevaleceu o inimigo.
E eu quero pontuar isso em último lugar. Que quando o homem se afasta do Senhor, e eu creio que eu estou falando aqui para muitos que já serviram ao Senhor, já estiveram entre nós, já cantaram, já se envolveram nos trabalhos, quem sabe já pregaram o Evangelho, já foram ganhadores de alma, já sentiram de muito perto a presença de Deus e do Espírito Santo de Deus. Quando o homem se afasta do Senhor, ele perde o Consolador, ele perde o Espírito Santo de Deus. E sabe o que isso significa? Significa dizer que ele perde a alegria. Por quê? Porque quem gera em nós a alegria no crente é o Espírito Santo. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo número 22. Ele perde a alegria, a verdadeira alegria, a incomparável alegria, a incondicional alegria. Deixa eu só perguntar aqui. Quantos crentes estão alegres com Jesus aqui na noite deste dia? Pode dar uma glória bem bonita para Ele? Pode preencher. Agora, eu não perguntei se você não tem prova. Com certeza, a maioria absoluta dos que levantaram a mão para glorificar a Deus, confirmando que tem alegria, estão passando por provações, estão passando por problemas, dificuldades, tempestades. Mas porque tem o Consolador, há uma alegria mais profunda, que atinge uma camada mais profunda do ser do homem, camada esta que as provações não podem alcançar. Eu quero dizer a vocês, eu estou alegre com o meu Jesus, porque eu tenho o Consolador na minha vida. Jerusalém perdeu o Consolador, e perdeu o Consolador aqueles que se afastaram do Senhor, perdeu a alegria, perdeu o amor, porque quem derrama o amor de Deus nos nossos corações é o Consolador, é o Espírito Santo. De forma que quem não teve uma experiência de salvação junto a Cristo, ou quem se afastou do Senhor, é com você mesmo que Deus está falando. Não consegue amar a Deus, não consegue amar o próximo, não consegue sequer amar a si próprio. Quem perdeu o Consolador, perdeu a paz. Porque só quem pode promover a verdadeira paz no coração de um ser humano é o Consolador, é o Espírito Santo de Deus. Quem perdeu o Consolador, perdeu o equilíbrio, perdeu a esperança, perdeu a vida em vida, e só está vivo fisicamente. Mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do ser interior, há uma morte latejante dentro. O quadro de Jerusalém era de angústia, era de destruição e era de morte. Mas eu não vou encerrar essa mensagem com angústia, destruição e morte. Eu quero dizer a vocês que o quadro era tão caótico que Jerusalém olhava para ela mesma e dizia: para mim não tem mais jeito. E quem passava por Jerusalém olhava e dizia: para essa cidade não tem mais jeito, é impossível haver uma restauração. Mas eu quero dizer que aquilo que parecia impossível, a restauração que parecia impossível, um dia aconteceu. Sabe por quê? Porque um dia saiu uma ordem de restauração para Jerusalém. Deus moveu o coração do rei Ciro. E depois que moveu o coração do rei Ciro, o rei Ciro disse: por mim é editado um decreto, que a partir de hoje todos os judeus do meu império, do meu reino, estão livres para voltar para casa e para reconstruir a cidade de Jerusalém. Aquilo que parecia impossível aconteceu. Uma ordem de restauração foi emitida e a restauração foi promovida na cidade de Jerusalém. As casas foram reconstruídas, o palácio foi reconstruído, a casa foi reconstruída, os objetos roubados foram restituídos, as muralhas foram reconstruídas, as portas foram assentadas novamente, e o melhor de tudo, que a Bíblia nos diz que a glória de Deus havia saído por causa do pecado do povo, mas quando houve uma reinauguração, teve gente até que estava descrente, dizendo assim: a restauração não vai acontecer, é impossível a restauração acontecer. Aí Deus usou o profeta Ageu e disse: olha, Ageu, eu estou percebendo que no meio do povo tem muita gente incrédula em relação ao que eu posso fazer para restaurar.
diga a eles que ainda outra vez eu encherei a minha casa de glória. E diga a eles que eu não apenas vou restaurar, mas o último estado vai ser melhor do que o primeiro, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Quantos podem exaltar o Deus da restauração aqui nesta noite no Templo Central? Levante a sua mão e dê um brado de glória para Ele. Você pode compartilhar essa palavra com quem está do seu lado. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Diga para ele: Deus vai restaurar. Vai sair uma ordem de restauração.